Salve, meus queridos, tudo bem? Professor Facine aqui e bora para gravar uma resolução de uma questãozinha do Enem. Beleza, galera? Então vamos lá, sem perder mais tempo, já compartilhando aqui com vocês a minha tela. Tá aí a questãozinha que a gente vai resolver hoje. Essa questão, galera, caiu aí no Enem de 2020, né, do ano passado, beleza? Na aplicação normal aí de vocês, né, que foi quem fez o presencial. Então ele falava assim, ó, a Torre Eiffel, com seus 324 metros de altura, feita com treliças de ferro, pesava 7.300 toneladas quando terminou de ser construída em 1889. Um arquiteto resolveu construir um protótipo dessa torre em escala de 1 para 100, usando os mesmos materiais, ou seja, cada dimensão linear em escala de 1 para 100 no monumento real. Considere que a torre real tem uma massa m da torre e que exerça na fundação sobre o qual foi erguida uma pressão P da torre. O modelo construído pelo arquiteto terá uma massa M do modelo e exercerá uma pressão de P modelo. Então, tá bom. Como a pressão exercida pela torre se compara com a pressão exercida pelo protótipo? Ou seja, qual é a razão entre a pressão da torre e a pressão do modelo? Então, galera, vamos nessa, sem mais delongas, é o seguinte. Deixa eu puxar minha câmera um pouquinho aqui para cima. E bora lá. Galera, então é o seguinte, lembrando, né, ou seja, quando a gente fala de pressão, a gente pode dizer que ela sempre vai ser a relação entre uma certa força sobre a área. Tudo bem? Lembrando, né, que isso aqui é Newton por metro quadrado. E aí, galera, o que acontece? Nesse caso da torre, a força que a gente está analisando é a própria que a massa vezes a gravidade dividido pela área, né? Ou seja, a nossa força peso. Tranquilo, galera? Então tá bom. Outro dado importante que ele deu é o seguinte. Se a gente pensar, ele deu uma escala, a escala das dimensões da torre, só que ele falou uma escala, que nem ele disse aqui para a gente, uma escala de dimensão linear. Tudo bem? Então, por exemplo, galera, eu posso falar assim, ó, a altura do modelo, vamos chamar de H-mod, certo? Seria um modelinho da torrezinha, dividido pela altura da torre, ou seja, a altura real da torre, tem que ser 1 para 100, né? Ou seja, tem que ser uma escala direta de 1 para 100. Tudo bem? Ou seja, 1 para a altura do modelo e 100 para a altura real da torre. Tranquilo, galera? Então tá bom. Vamos começar a desenvolver então. Galera, se eu quero então, por exemplo, calcular a pressão do modelo, tem que ser o quê? Tem que ser a massa do modelo vezes a gravidade dividido por uma certa área. Galera, o que a gente pode pensar aqui? Olha só, se você, né, chegar ali na Torre Eiffel, basicamente ela tem na verdade, 4, né, pezinhos ali que sustentam ela, que se assemelham praticamente a um quadrado. Então, por exemplo, se eu pegasse e tentasse representar toda essa área como se fosse um quadrado, né, ou seja, tudinho, todo esse quadrado receberia a força-peso da Torre Eiffel, certo? Distribuído uniformemente, pensando desse jeito. E a gente pode pensar o seguinte, que seria um quadrado de L vezes L, e aí eu vou ter uma área de L ao quadrado, pode ser? Estou fazendo uma simplificação, certo, galera? Uma simplificação. Então, tá bom. O que eu posso escrever para tentar fazer esse modelo que eu desenhei aqui para você ser verdadeiro, certo? Ou seja, esse modelo que, em tese hipotética, a gente não está perdendo a ideia das dimensões. Eu tenho que pensar alguma coisa que seja constante. E como ele falou para a gente lá no texto que a massa do modelo e a massa da torre são do mesmo material, eu posso dizer que eles têm a mesma densidade. Ou seja, vai ser uma relação entre a massa e o volume do modelo e da torre que vai permanecer constante. E isso vai permitir que eu exemplifique, na verdade, que eu simplifique o nosso exercício para esse modelo bem simples de um quadrado, certo? Então, a gente vai escrever assim, ó, galera. Lembrando que densidade, certo? Densidade é a mesma coisa que eu falar o quê? Massa sobre volume. Então, eu posso substituir aqui nessa expressão o quê? A massa do modelo tem que ser um certo volume vezes a densidade. Tudo bem, galera? Só que lembrando o seguinte também, né? Lembrando o seguinte, que volume, galera, a gente pode escrever como sendo a área vezes a altura, certo? Ou seja, pensando uma área vezes uma altura, ok? E aí o que acontece? Vou escrever então da seguinte maneira. Pressão do modelo, vou substituir, onde tem massa, eu vou substituir por densidade vezes volume, então vai ficar densidade vezes o volume, vezes a gravidade, dividido pela área. E lembrando, então, também dessa nossa relação que a gente acabou de falar do volume, vai ficar assim, densidade vezes a área, vezes a altura do modelo, vezes G, dividido pela área. E aí, galera, a gente pode cortar área com área. Tudo bem? Porque eu estou pensando na área do modelo e estou pensando em calcular o volume do modelo. Tudo bem?
Então tá, pensando nessa ideia, eu vou apagar isso aqui que a gente já discutiu, vou passar aqui um traço, agora a gente vai fazer a nossa divisão, beleza? Então ficaria mais ou menos o seguinte, deixa eu fazer uma divisão aqui só para a gente poder separar as coisas, ficaria o quê? A pressão que ele quer, opa, deixa eu só botar aqui a canetinha, voltando, a pressão da torre dividido pela pressão do modelo, galera, tem que ser mais ou menos o quê? A densidade, vou usar essa mesma expressão que a gente chegou, certo? A densidade vezes a altura da torre, vezes G, dividido pela densidade vezes a altura do modelo, deixa eu só apagar aqui um pouquinho, vezes a altura do modelo, eita, foi pagando tudo, ó. Então, dividido de novo, dividido densidade, a altura do modelo vezes G, a gente pode cortar tudo, né, galera? G com G, D com D, já que são feitos do mesmo material. O que sobra para a gente, galera, é o quê? Que a pressão da torre sobre a pressão do modelo tem que ser exatamente a relação entre a altura da torre e a altura do modelo. E olha que legal, galera, né? A gente já tem essa expressão bem aqui, ó, que é exatamente a relação de escala que ele deu para a gente. Então, a gente só vai substituir essa expressão bem aqui dentro. Tudo bem? Então, tá bom. Galera, fica assim, então. Pressão da torre dividido pela pressão do modelo tem que ser igual a quem? A altura da torre. E a gente vai substituir o seguinte, a altura do modelo é como se fosse a altura da torre dividido por 100. A gente mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, né? Posso cortar as duas, a altura da torre com a altura da torre. E aí, simplificando, galera, ficou o quê? Que a pressão da torre sobre a pressão do modelo tem que ser igual a 10 ao quadrado, né? Que seria 100. Gabarito aí, letra C. Beleza, galera? Então é o seguinte, só para você ficar ligado que para a gente resolver essa questão, tem inúmeras maneiras de você fazer, certo? Deixa eu só deixar esse quadradinho um pouquinho melhor, sem roubar a cena aqui, deixa eu pular aqui por trás. Pronto. Então tá aí. Então assim, galera, ou seja, se você para pensar, tem maneiras infinitas de resolver essa questão. Tem gente que relaciona o volume diretamente com aqui a escala. Você faria 1 sobre 100 ao quadrado, 1 sobre 100 ao cubo, e aí você ia dividir volume por volume, e todo esse detalhe, certo, galera? O rigor mesmo, que a gente tem que pensar, que o Enem ele falou o seguinte, ele falou que os materiais são iguais. Então, o que acontece? A relação de massa sobre volume ela vai ser constante. Ou seja, eu vou poder cortar. E aí o que acontece? Se eu pensar numa área, essa área tem que se relacionar com o volume independente do formato que seja esse sólido, beleza? Então isso permitiu fazer toda essa ideia aqui de simplificação que a gente fez aqui nesses passos aqui, tudo bem? Então só para você ver que é uma questãozinha de um grau um pouquinho mais elevado, para você fazer lá na hora da prova, né? Mas o conceito de pressão foi aplicado, beleza? Então galera, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só mandar aí e a gente continua aí resolvendo outras questões nos próximos vídeos. Beleza, galera? Então, valeu, paramos por aqui. Até mais. Valeu, galera.